Saudações dermatológicas, mais uma vez Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS, Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde, trazendo o nosso curso de hanseníase e leishmaniose, o nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Agora estamos na aula número 9 e estamos avaliando documentação do Sistema Único de Saúde. Documentação que nos remete a uma revisão sobre a hanseníase. Então, este é o documento, Portaria SCTIES-TIE-MS, número 67, de 7 de julho de 2022. Então, vamos continuar a leitura do documento. Então, faremos agora a leitura da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10. Então, a hanseníase, ela é classificada em hanseníase indeterminada, e aqui temos o código do CID-10. A hanseníase indeterminada, ela está relacionada a uma defesa inespecífica, a uma reação de certa inespecificidade, onde o indivíduo, ele, em geral, não cria grandes impactos à doença. Em geral, é associada a uma mácula hipocrômica com alteração da sensibilidade. Após esse período da hanseníase indeterminada, o organismo ele pode resolver o problema, ou seja, ele pode curar-se, ele pode se curar, ou ele pode desenvolver uma forma de defesa diferenciada, onde existe ou não produção de anticorpos em larga escala, onde existe ou não uma produção de defesa celular em larga escala. Bem como podemos ter uma doença espectral, onde as formas de reação a essa doença possam ser distribuídas em entrepolos. Ou seja, a doença ela tem possibilidade de desenvolvimento de polos, polos de defesa celular, polos de defesa humoral, e tem os interpolos, que seriam formas de reação onde há uma mistura dos dois polos, algumas vezes pendendo mais para um lado, algumas vezes pendendo mais para o outro. Tudo designado pela forma de reação imunológica hereditariamente transferida de indivíduo a indivíduo. Então, o indivíduo ele pode reagir com as seguintes formas de hanseníase. Em um segundo momento, após o contato inicial, onde pode haver a hanseníase indeterminada. Obviamente, os polos, os interpolos podem ser rapidamente desenvolvidos ou não. Então, a hanseníase tuberculoide, ela é um dos polos,
é um polo onde há poucos bacilos, porque a reação de fomento às defesas celulares são importantes e as células natural killer, os linfócitos conseguem reduzir a carga bacilar a níveis de não detecção, por exemplo, com a baciloscopia. Então, são pacientes paucibacilares. E o indivíduo pode reagir com a hanseníase virchoviana, um polo multibacilar, onde as reações com produção de defesas celulares são inadequadas e o organismo abre mão da criação, da construção de anticorpos. Então aqui nós temos defesa moral. Na tuberculose, defesa celular como sendo a principal forma de defesa. E temos o entrepolo ou interpolo, a hanseníase tuberculoide borderline, a hanseníase virchoviana borderline e a hanseníase dimorfa. A hanseníase tuberculoide é uma forma de hanseníase dimorfa, ou seja, ela não é tuberculoide, ela está entre os polos, ela tem características dos dois polos, mas está mais ligada à característica tuberculoide. Então, tendo menos bacilos, por exemplo, que a dimorfa e menos ainda que a virchoviana borderline. Por sua vez, a virchoviana borderline, ela tem características mais aproximadas do polo virchoviano, ou seja, do polo onde as defesas humorais elas são mais expansivas, onde existem mais bacilos, visto que esses bacilos estão dentro das células e vão sofrer pouco com a produção de anticorpos que estarão no meio externo, estarão fora da célula. E a dimorfa guarda uma certa semelhança às duas formas polares, tuberculoide e virchoviano. Lembrando que a patologia, ela normalmente é designada em seus polos ou interpolos no indivíduo como sendo a sua forma de reagir. Então, um sujeito infectado pela hanseníase, normalmente, ele desenvolve a sua patologia dentro de uns polos ou no interpolo e ele permanece com aquela forma de reagir. Por exemplo, não é ordeiro e não acontece de um paciente normalmente contrair a patologia, desenvolver uma forma tuberculoide e depois desenvolver, evoluir para uma forma virchoviana ou vice-versa. Ainda na classificação, existem as sequelas de hanseníase e existem as outras formas de hanseníase e as não especificadas. Então, não se especifica qual tipo de hanseníase. Então, vejamos agora aspectos epidemiológicos. Vamos discutir junto com o documento o cenário mundial. Então, em 2020, a pandemia pelo novo coronavírus causou uma redução de 37% na detecção global do número de casos de hanseníase. Então, vejam a gravidade desta informação. No ano de 2020, houve uma redução de 37% na detecção global, baseado no que já existia, do número de casos de hanseníase. Então, é simples imaginar que o prejuízo foi gigantesco. O prejuízo ao tratamento, o prejuízo à prevenção, o prejuízo
a suspensão da transmissão, o prejuízo ao aparecimento de sequelas. De modo semelhante, no Brasil, a diminuição na detecção de casos foi de 35%, refletindo em ambos os casos fatores operacionais e não uma tendência epidemiológica. Então, na realidade, não houve uma diminuição dos casos, houve uma detecção diminuída por questões operacionais. Lembrar que naquele momento parecia que não existia outra doença ou outras doenças, outros agravos à saúde ou outros problemas no mundo inteiro, salvo exceções no continente africano. Mas parecia que não havia outra coisa na face da Terra que não a pandemia do coronavírus. Então, sabemos que foi muito utilizada sob o ponto de vista midiático e político, causando uma alteração geopolítica desde então. Então, por esse motivo, para análise da endemia no país e no mundo, serão apresentados os dados referentes ao ano de 2019, visto que em 2020, 2021, nós tivemos um agravamento das questões da hanseníase pela inadequação providenciada pela estrutura pandêmica do SARS-CoV-2. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2019 foram notificados 202.185 novos casos de hanseníase no mundo, o que corresponde a uma taxa de detecção de 25,9 casos por 1 milhão de habitantes no mundo, seguindo uma tendência observada nos anos anteriores. Cerca de 80% dos novos casos do mundo ocorreram em apenas 3 países: Índia, Brasil e Indonésia. A Índia com 50,6% dos casos, o Brasil com 13,8% dos casos e a Indonésia com 8,6% dos casos. Dentre os novos casos de 2019, 14.981 foram detectados em menores de 15 anos de idade. Então, o que isso quer dizer? Lembrar que casos em menores de 15 anos significam infecção recente na população. Infecção recente, sendo um instrumento epidemiológico importante, o que representa uma taxa de detecção de 7,8 por milhão de habitantes nessa faixa etária. 7,8 por milhão de habitantes nessa faixa etária. Com relação à incapacidade física, 10.813 casos novos foram diagnosticados com grau 2 de incapacidade física, ou seja, o sujeito já teve o diagnóstico com algum nível de incapacidade detectável, visível, refletindo 1,4 casos por milhão de habitantes. Então observamos
7,8%, 7,8 casos por milhão de habitantes no mundo em pacientes infectados abaixo dos 15 anos e 1,4 casos por milhão de habitantes de pacientes já com grau 2 de incapacidade física. No final do mesmo ano, a taxa de prevalência global da doença era de 22,4 casos por 1 milhão de habitantes. Então, aqueles pacientes que estão com a doença. 22,4 casos por milhão de habitantes. Então, fizemos aí, naquele ano, uma detecção de 25,9 casos por milhão de habitantes e tínhamos uma prevalência, ao final daquele ano, uma prevalência de 22,4 casos por milhão de habitantes. Então, ao longo do ano, detectamos 25,9 casos por milhão e no final do ano nós tínhamos 22,4 casos com a doença, o que corresponde à existência de 177.175 casos de hanseníase em tratamento. Então, isso do ano de 2019. Então, vejamos o cenário nacional. De acordo com o boletim epidemiológico da hanseníase, publicado pelo Ministério da Saúde em 2021, no Brasil foram notificados 27.864 casos novos de hanseníase em 2019, dos quais 21.851, ou seja, 78,42%, foram classificados como multibacilares e 1.545, 5,5%, foram detectados em menores de 15 anos. Então, mostrando que existe infecção recente em uma proporção de 5,5%. Quanto ao grau de incapacidade, dentre os 23.843 pacientes avaliados no momento do diagnóstico, então vejam que existe inclusive uma importante taxa de não exame dermatoneurológico completo, ou seja, nós temos aí um quantitativo de pacientes que não tem avaliação das incapacidades. Então, 2 no momento do diagnóstico. Então, 2.351, ou seja, 9,9%, apresentavam um grau de incapacidade. Então, vejam que dos pacientes avaliados, nós tivemos em torno de 10% já com incapacidades graves. Incapacidade física grau 2. O que isso quer dizer? Que esses pacientes tiveram diagnósticos tardios. Esses pacientes, eles vão desenvolver dificuldades, já estão em dificuldades para a sua qualidade de vida, para a questão do estigma, do preconceito, para a questão das dificuldades sociais e financeiras. Considerando o período de 2015 a 2019, o país registrou 137.385 casos novos.
com predomínio em homens, 55,3%, entre os 39 a 59, 30 a 59 anos. Então, questão etária, 54,4%. Da raça e cor parda, 54,7%. E branca, 24,3%. E indivíduos com ensino fundamental incompleto, 42,2%. Então, isso retrata que os homens, eles são as maiores vítimas, que o diagnóstico ele acontece principalmente dos 30 aos 59 anos. Isso referencia muitas vezes a questão do período de incubação longo. A raça parda, que é a nossa maior raça barra cor em termos de pobreza, e o ensino fundamental incompleto, o que referencia pobreza e referencia deficiência na prevenção e no entendimento da patologia. Na última década, analisada pelo Boletim Epidemiológico da Hanseníase, de 2010 a 2019, observa que a taxa de detecção da doença no Brasil vem apresentando tendência decrescente. Então vejam que pena que tivemos um Covid na frente da hanseníase. Tivemos no caminho da hanseníase, no caminho da humanidade, uma pandemia de Covid. Então, com queda de 37,7% e passando de 18,8% para 13,2% de casos novos por 100 mil habitantes naquele intervalo. Então, lembrando que os objetivos iniciais da Organização Mundial de Saúde é que os países tenham abaixo de 10 casos por 100 mil habitantes. Então, o Brasil estava no caminho certo, com um decréscimo dos seus casos de 18,2 para 13,2 casos novos por 100 mil habitantes na década de 10. Essa tendência foi registrada em todas as regiões, com maior redução observada na região sudeste, seguida pelo norte, nordeste, centro-oeste e sul. Então, todos os rincões do Brasil estavam lutando contra a hanseníase. Todos os estados tiveram redução dos casos novos. Com relação à taxa de detecção em menores de 15 anos, a tendência também foi decrescente, com queda de 55,2%, passando de 5,3 para 3,4 casos novos por 100 mil habitantes na faixa etária dos 0 a 14 anos de idade, no período de 2010 a 2019. De modo inverso, o país vem apresentando um aumento progressivo no percentual de casos classificados como multibacilares, que passou de 59,1% dos casos novos em 2010 para 78,4% dos casos novos em 2019. E o que isso quer dizer? Quando uma população ela tem em sua maior detecção os multibacilares, isso significa que a transmissão está sendo reduzida, visto que os pacientes paucibacilares, eles não transmitem, eles só pegam a doença. Então, se eu tenho uma redução dos paucibacilares,
significa que somente aqueles pacientes que contraem a doença, sendo pacientes que têm uma defesa TH2, eles não conseguem transmitir para os pacientes receptivos. Então, isso significa que está havendo, ou estava havendo, no nosso caso, uma redução da transmissão. Então, esse aumento foi observado em todas as regiões geográficas. Entre 2010 e 2015, o percentual de casos novos com incapacidades físicas visíveis, ou seja, as grau 2, dentre os avaliados, manteve-se relativamente estável, variando entre 6,6 e 7,6. Porém, desde então vem aumentando progressivamente. Então, as incapacidades físicas visíveis vêm aumentando progressivamente. O que é que isso significa? Que o diagnóstico está sendo possivelmente atrasado, que reduz o tempo inicial de tratamento, o que reduziria a capacidade de ação, ou seja, o tempo de tratamento vai ser postergado, o início do tratamento vai ser postergado. Então, quando eu tenho uma maior incidência dessas incapacidades físicas, significa que eu não estou conseguindo iniciar o tratamento de maneira rápida. Eu não estou diagnosticando em tempo hábil. E esse paciente desenvolve a incapacidade física com todos os seus problemas associados. Isso pode também referenciar, em termos percentuais, que eu estou tendo as sequelas em um grupo, o grupo mais susceptível, que eu estou conseguindo debelar as infecções e as transmissões em outros grupos mais educados, digamos assim, pessoas que conseguem avaliar os sinais e sintomas mais rápidos, procurar atendimento e iniciar o seu tratamento. Então, eu estou conseguindo acelerar esses grupos mais educados. E os grupos mais frágeis em educação, os grupos mais pobres, por exemplo, podem estar ainda com uma ausência do benefício da velocidade de diagnóstico e tratamento e mantêm as suas sequelas. Percentualmente, ao volume total de diagnósticos, que reduziria, nós teríamos um nível de sequelas maior, mesmo que o número de sequelas não tenha aumentado. O número percentual aumentaria, referente ao número global, número total. Enquanto o percentual de casos novos em menores de 15 anos de idade vem diminuindo. De 7,3 em 2015 para 5,5 em 2019. O percentual de casos detectados em maiores de 60 anos também vem apresentando um aumento progressivo. Então, o percentual. Então, pode até ser que nós tenhamos uma melhora no diagnóstico e tratamento de pacientes abaixo de 60 anos, pacientes que não vão ter sequelas por isso, quando tratados rapidamente, em tempo hábil, e os pacientes com mais de 60 anos, pacientes com menor
nível educacional continuam se infectando, continuam tendo diagnóstico atrasado e continuam desenvolvendo sequelas. Então, essa é uma das explicações, em que não haja um aumento real, um aumento numérico do número de diagnósticos em maiores de 60 anos, no período citado, mas que há um aumento percentual, uma maior relevância daquela faixa etária, porque as outras faixas etárias menores tiveram uma redução das suas infecções. Então, esse aumento progressivo foi de 22,8 para 25,1 no período, revelando uma mudança no perfil epidemiológico da endemia no Brasil. Então, isso é importante. Até porque nós teremos que prover formas mais inteligentes de atingir essas faixas etárias em relação às questões educacionais e mesmo aonde encontrá-las, aonde tratá-las. Então vamos agora aos aspectos imunológicos. Um importante tema, visto que esses aspectos vão apontar a forma de reagir do indivíduo. Então, a hanseníase é uma doença peculiar, considerando-se que, apesar de sua alta infectividade, ou seja, é fácil pegar hanseníase, alta infectividade. Por que é fácil pegar hanseníase? Porque ela é transmitida pelas vias aéreas superiores. Ela é contraída pelas vias aéreas superiores e disseminada pela via hematogênica. Ela relaciona-se à pobreza, relaciona-se a confinamento, longos períodos de contato. E aí lembre-se do fique em casa que a economia vemos depois. Nós tivemos o impulsionamento do contato do paciente hansênico, paciente com hanseníase, dentro de casa, o paciente paucibacilar, com o seu parente que ainda não estava com a doença, mas que era susceptível. Então, os casos aumentam. Então, alta infectividade se pega muito, revelada pela alta positividade aos testes sorológicos nas populações endêmicas, alta positividade dos testes sorológicos nas populações endêmicas, cerca de 90% dos indivíduos infectados pelo Mycobacterium leprae não desenvolve a doença. Então, é de alta infectividade, contanto baixa patogenicidade. Então, os indivíduos que contraem a doença, boa parte se cura. Aproximadamente 10% desenvolvem a doença hanseníase em suas formas tuberculoide, vichoviana, as formas polares e a forma indeterminada. Então, isso é atribuído à resistência natural contra o bacilo. E essa resistência, ela é uma resistência transferida hereditariamente, que por sua vez é conferida por uma resposta imune eficaz, influenciada geneticamente. Então, por isso nós dizemos que a hanseníase é também uma doença genética, querendo dizer com isso que ela é geneticamente impulsionada.
Os indivíduos que desenvolvem a hanseníase apresentam manifestações clínicas muito variáveis, que dependem da interação entre a micobactéria e o sistema imune. Então, a forma de reagir do indivíduo à patologia, a forma de reagir do indivíduo à bactéria, ao bacilo. Então, isso vai trazer repercussões clínicas. Atualmente, com a evolução das técnicas moleculares e laboratoriais, diversas citocinas e diferentes vias da resposta imune contra o Mycobacterium leprae vêm sendo descritas, envolvendo mecanismos complexos. Desse modo, qualquer discussão simplista sobre a imunologia da doença terá diversas limitações. Apesar disso, tendo em vista que as manifestações clínicas da hanseníase se apresentam de acordo com um espectro clínico imunologicamente determinado. Por isso, nós falamos nas formas de hanseníase: tuberculoide, TH1, celular virchoviana, TH2, humoral. Obviamente, estamos falando em um prisma acadêmico, um prisma didático, até melhor dizendo. A doença tem sido apontada como modelo para estudos sobre a interação entre patógenos e a resposta imune do hospedeiro. Em linhas gerais, a fisiopatogenia depende da ativação dos macrófagos teciduais. Então, na realidade, nós temos que a forma de reagir do hospedeiro vai depender de aspectos da defesa celular com a ativação, com o impulsionamento dos macrófagos teciduais. Já falamos que os macrófagos eles têm certa dificuldade nos indivíduos multibacilares em realizar a depuração desses bacilos. Já nos indivíduos paucibacilares, os indivíduos tuberculoides, nós temos uma maior ação celular, não só dos macrófagos, mas também das classes linfocíticas. Então, a forma de reagir vai trazer fenótipos distintos no que tange a ação do macrófago, classificados como M1, quando se apresentam como células epitelioides, predominante nos granulomas do polo tuberculoide. Então, é uma célula mais ativa. Ou M2, quando se apresentam como células vacuoladas que predominam no polo virchoviano. A M2 nós conhecemos como as células de Virchow, células vacuoladas, células que estão ali com um aspecto característico, células que deixam a derme, por exemplo, repleta de suas espécimes, células que se mantêm afastadas pela faixa de riso, ou de Una, faixa de Una, pela faixa de Una da epiderme. São as células de Virchow, repletas de globias, que são as associações dos bacilos unidos pela gleia, uma substância proteica que une essas bactérias. Embora os mecanismos responsáveis por essa diferenciação celular não sejam completamente elucidados, o papel da imunidade adaptativa através das citocinas produzidas por linfócitos auxiliares tem papel fundamental
no direcionamento da resposta imune. Então, a produção das interleucinas, por exemplo, as interleucinas, o interferon, trazem uma forma de reagir. Essa forma de reagir pode ser ativando os macrófagos e trazendo o indivíduo para um polo paucibacilar. Então, lembrando que nesse caso, nós teríamos os macrófagos M1, formações epitelioides predominantes nos granulomas do polo tuberculoide. Já quando esses macrófagos eles não conseguem matar os bacilos, eles ficam repletos de bacilos e se tornam células vacuoladas que predominam no polo virchoviano. Então, tem se demonstrado que, enquanto as citocinas interleucina 2 e interferon gama produzidos por células TH1, ou seja, por linfócitos auxiliares, linfócitos T auxiliares, TH1 promovem a diferenciação de macrófagos para o fenótipo microbicida M1. Então, TH1, M1, TH2, M2. Isso provoca, no caso do TH1 e do M1, com interleucina 2 e interferon gama, nós temos uma destruição, do Mycobacterium leprae. E isso provoca uma diminuição da sua carga bacilar ou limitação da carga bacilar. Já as citocinas interleucina 4, 5 e 10 inibem essa função de transformar o macrófago numa célula mais eficiente, favorecendo assim o surgimento de formas difusas da doença. Então temos aqui o M2, temos a forma virchoviana da hanseníase, multibacilar. Mais recentemente tem se destacado também a importância da ativação de células T do tipo TH17, na indução da resposta inflamatória e a ativação dos macrófagos. Desse modo, tanto a resistência natural à doença, como as suas diferentes formas clínicas refletem um perfil predominante da imunidade individual frente ao bacilo, orquestrada especialmente pelo padrão da resposta apresentado pelos linfócitos T auxiliares, TH1 ou TH2. Nas formas clínicas polares da hanseníase, o predomínio da resposta TH1 ou TH2 é bem definido. Porém, nas formas interpolares, observam-se padrões mistos e instáveis. Então, enquanto as formas polares são estáveis, as formas interpolares são instáveis, ou seja, pode haver sim um movimento de direcionamento aos polos ou ao centro. Por outro lado, nas formas iniciais da doença, a resposta imune pode ser ainda indefinida e sem repercussão clínica. Então, isso referencia a hanseníase indeterminada, resposta imune não definida e sem repercussões clínicas importantes. Acredita-se que, quando o indivíduo é exposto a cargas bacilares elevadas e apresenta ativação preferencial das células T do tipo TH1 e TH17, não desenvolverá a doença
ou desenvolverá uma forma restrita, uma forma paucibacilar, com lesões cutâneas e neurológicas localizadas. Por outro lado, o indivíduo que ativam preferencialmente as células T do tipo TH2 e as Treg, ocorrerá estímulo à produção de anticorpos específicos, mediados por linfócitos B, que, no entanto, não são úteis para limitar a proliferação do Mycobacterium leprae. Nesses casos, os pacientes desenvolverão formas multibacilares e atuarão como importantes fontes de contágio. Então, o grande quê da questão é como os linfócitos T auxiliares serão participantes da defesa à hanseníase, ao bacilo da hanseníase. Se vão produzir estimulação macrofágica pelas vias TH1, TH17, ou se vão produzir estimulação de linfócitos B para a produção de anticorpos pelas vias TH2 e T regulador. A resposta imune contra o bacilo não apenas define o tipo da doença que o indivíduo infectado pode ou não desenvolver, mas também é causa importante de morbidade, provocada especialmente por inflamação tecidual aguda, observado durante eventos conhecidos como reações rancênicas. Então, ter uma defesa eficiente, ou até melhor dizendo, ter uma defesa forte contra os bacilos, não significa também um mar de rosas. Muitas vezes essa defesa provoca inflamações graves. Isso pode acontecer em pacientes paucibacilares, em pacientes que desenvolvem formas tuberculoides. Pode sim acontecer. Esses episódios inflamatórios são classificados em dois tipos. A reação tipo 1, ou reversa, mediada por exacerbação da resposta TH1 e que ocorre principalmente em pacientes de forma instável da doença, os dimorfos, por exemplo, os pacientes dimorfos tuberculoides. E a reação tipo 2, ou eritema nodoso rancênico, observado exclusivamente nos pacientes com altas cargas bacilares. Então, a reação tipo 2, ou eritema nodoso rancênico, é observado exclusivamente em pacientes com altas cargas bacilares. Então, os pacientes mais ligados a polos instáveis que mostrem ainda grande quantidade de bacilos. Bom, então faremos uma nova pausa, finalizando aqui a aula número 9, e voltaremos a seguir com a aula número 10, onde iniciaremos a leitura dos aspectos clínicos trazidos pelo documento. Então, espero que estejam aproveitando e segue lá já para a aula número 10. Saudações dermatológicas, o meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e agora me despeço.